Olá, eu sou a Samara Hart, uma das autoras desse livro aqui, que se chama Um Circo de Mulheres. Esse livro é resultado do projeto da Bailarina Palhaça História de Mulheres, que foi contemplado no edital Circuito Catarinense de Cultura 2024. Esse vídeo é um relato de como a gente produziu esse livro. Para a gente saber um pouquinho mais como é o universo do circo e também se inspirar a escrever as histórias, a gente entrevistou a circense Marina Krause e vocês vão ver a seguir a entrevista com ela. É uma entrevista bem legal, bem bonita, então eu quis colocar ela quase inteira. Espero que vocês gostem. Bom, vamos começar com... Eu não planejei entrar pro circo. Legal. Eu sou bailarina desde sempre e já trabalhava profissionalmente com isso lá nos meus 17, 18 anos, quando eu vi a proposta num anúncio no Facebook, tipo, podia ser qualquer coisa, inclusive uma roubada, de um circo no México, procurando bailarinas para trabalhar nesse circo, e aí eles iam viajar e tal, não sei o quê. A proposta era muito legal porque era um circo muito grande, era um trabalho para bailarina, então cabia a mim, e ia viajar por vários países da América Latina ali, tipo, principalmente América Central. Então, foi interessante para mim nesse sentido. Então, por conta disso, eu acabei indo para um circo. E fui, com a cara, com a coragem, não sabia espanhol, não sabia nada, fui na coragem mesmo. 18 anos eu tinha. E cheguei no circo e realmente era um circo gigantesco, com animais na época. Era 2014 isso. Tinha animais, tinha tal. Era um circo gigantesco, famoso no México. E chegando lá, logo eles me disseram que não ia rolar a grande viagem, mas que o circo estava me contratando mesmo, tal. E foi muito lindo, num sentido, assim, de realização profissional, porque, nossa, do nada eu estava num novo país, com um trabalho incrível, digo entre aspas, porque a promessa era muito melhor do que realmente aconteceu, ou seja, né, tipo, se a gente vai falar de trabalhar em circo, a gente já tem que colocar logo de cara o machismo, os preconceitos, o jeito que as pessoas te tratam como se tu não valesse muito. Então, esse contraste foi logo de cara. Mas você diz E as pessoas tipo de fora que enxergam as pessoas do circo ou os donos do circo mesmo que estavam te contratando? era dentro do circo. Tem vários outros preconceitos das pessoas de fora, mas aí, no caso, eu tô falando do mundo circense mesmo, como tribo, digamos assim. Sim. Porque, no caso, eu era a pessoa de fora, não só do país, como de fora do circo também, assim, eu não era circense. E os circenses, eles têm muito isso, e eu já trabalhei, depois disso eu já trabalhei em outros circos também, e tem muito isso. Ou tu é circense, ou tu passou a trabalhar com circo. Então, é como se fosse duas coisas diferentes. Entendi. Sabe quando... Não sei se vocês são de Floripa, mas sabe quando tu vem de fora de Floripa e aí tu sofre um bullying por ser Howley? Então, é tipo isso. Howley no circo. Porque, enfim, eu sou bailarina. Mas, quando eu cheguei no circo, eu me apaixonei de cara pela contorção, principalmente, e comecei a ensaiar sozinha. Ensaiar sozinha, autodidata. Eu sempre fui autodidata, né? Na dança também. Mas já tinha uma carreira na dança. E no circo eu não era ninguém. Ninguém. Tinha ali uma consciência corporal, poderia desenvolver. Mas eu não era ninguém. E ninguém ia me incentivar a isso. Ninguém ia me dar aula, ninguém ia dizer isso, vai, a gente te contrata depois. Não. Eu decidi por conta própria que eu ia trabalhar com aquilo. E foi assim, bem paixão à primeira vista, assim, tipo, nossa, caralho, eu quero fazer isso.
Não sei quanto tempo vai demorar, não sei se eu vou ser boa nisso, mas eu vou fazer. E aí tá, daí eu comecei a ensaiar sozinha enquanto eu passava por todos esses perrengues trabalhando nesse circo, como bailarina. Não trabalhava como circense, trabalhava como bailarina. E como bailarina, sim, os circenses tratam muito mal. Não sei no Brasil como é que seria isso naquela época, não sei, não tive outras experiências naquela época daquela forma. Depois, quando eu trabalhei nos circos de novo, eu já era alguém. Aí não sei se existiria muita diferença, mas eu acredito que sim. Os circenses têm sim muito essa coisa, tem muito machismo em qualquer circo. Papel de cada um, principalmente de gênero, então esse tipo de coisa pesa bastante, bastante. Principalmente para quem questiona. E isso dificulta, né? Enfim, então eu estava num circo gigante, era para eu estar assim realizadíssima, mas acontecia esse tipo de coisa, a ponto de eu ter fugido do circo, sabe? Quando a pessoa foge com o circo, então eu fugi do circo depois. Então essa foi a minha primeira experiência com o circo, era para eu ter desistido depois disso. Mas acontece que eu me apaixonei, né? E saí do circo, fui trabalhar na rua, lá no México ainda, não podia voltar, eles não me deram passagem de volta, simplesmente não cumpriram com o contrato, existia um contrato, não me deram visto de trabalho, não me deram... Tipo, descumpriram todos os combinados e foda-se pra mim, tá ligado? Nossa. E aí, então, isso eu saí do circo. E não porque eu tava saindo do circo e aí eles disseram foda-se pra mim. Não, eu saí do circo porque eles não cumpriram com o combinado. Além de tratar mal. Enfim, aí eu fui trabalhar na rua, lá no México, e comecei a trabalhar isso que eu tava desenvolvendo já. Então, eu já comecei a trabalhar com a arte circense na rua, na verdade. Conheci uns outros circenses que trabalhavam, comecei a trabalhar com eles. Aí eu desenvolvi o duo acrobático, a contorção, e comecei a trabalhar. Nisso durou 1 mês. E depois disso eu comecei a namorar com um desses caras que era circense, que a gente trabalhava na rua, e a gente foi para um circo menorzinho, esses circos de esquina que se diz, onde a família dele trabalhava. Esse circo, sim, foi a minha primeira experiência como trabalhar mesmo num circo, porque eu morava no motorhome, tinha todinho o sistema. Morava no motorhome, no circo, ajudava a montar e desmontar o circo, vender coisa lá dentro, apresentava contorção, duo acrobático, comecei a apresentar mágica e era isso. No momento a gente apresentava todas essas coisas no circo e também em escolas para ter mais renda. Então eu tinha todinho o sistema ali de como que era trabalhar em um circo e também trabalhava com a arte circense em escolas. Então essa coisa já era desenvolvida independente do circo, a arte circense para além do circo. Então essa foi a minha primeira experiência de verdade trabalhando com a arte circense, não só no circo. E isso durou 7, 8 meses. Aí eu voltei para o Brasil, trabalhei aqui, aí eu voltei grávida para o Brasil, trabalhei aqui em alguns espetáculos com o Circus Fever, a Cris Vilar e tal, esse pessoal do Circo de Floripa. Trabalhei em alguns espetáculos por aqui, até uns 6, 7 meses de gravidez eu trabalhei ainda na arte circense. Então, tipo, eu tava trabalhando com torção grávida de 6 meses, tá ligado? E pode isso? Depende de cada corpo, de cada condicionamento, vai dependendo da saúde da gravidez, claro, né? Não vou aqui romantizar isso. Mas eu tava ok, então tava tudo bem. Eu não sei se é relevante para a história, mas eu acho que sim, porque afinal, né, estamos falando da minha história.
eu vivi um relacionamento bem abusivo, então essa gravidez era desse relacionamento abusivo que eu vivi lá no motorhome e tal. Então, assim, ele era mexicano, né? Vivi uma relação bem abusiva no sentido de violência doméstica, de apanhar, de ser proibida de fazer coisas, enfim, as partes muito feias de um relacionamento extremamente abusivo. E isso me fez voltar para o Brasil. Eu fui obrigada a engravidar, eu não queria engravidar, eu tinha 19 anos. Então, toda essa parte da história também é importante. Não foi o mundo do circo que me colocou nisso, mas era um circense, era dentro do circo. Então, como inspiração para uma história, eu acho que essa é bem boa. Não, e você tá totalmente dependente dele, porque o seu trabalho Exatamente. também envolvia ele, né? Sua casa E eu envolvia ele. podia voltar. Eu estava ilegal no país, não podia trabalhar de outras coisas. Estava ilegal no país por causa da sacanagem que o outro circo fez comigo. Então eu estava totalmente vulnerável, dependente, não tinha dinheiro suficiente para voltar para casa. Minha mãe não tinha como me ajudar, então eu estava presa lá na situação e ele usava isso contra mim. Então, sim, acabei presa mesmo numa situação. E aí tá, quando deu para voltar para casa, ele teve que vir junto, porque senão ele não deixaria eu viajar, né? Ele não deixaria eu viajar. Então essa parte da história também é bem importante, porque a gente trabalhou junto aqui também. Então as primeiras apresentações que eu fiz grávida aqui foi com ele ainda no duo acrobático e na contorção. Mas trabalhei com ele por um tempo em alguns espetáculos aqui, enquanto de noite eu apanhava, ele tentou me matar, então assim, é o tipo de história que, porra, que merda. Exatamente. Aí, depois de 2, 3 meses, ele foi embora, me incomodou ainda a gravidez inteira, eu trabalhando, não sabia se ele ia voltar, não sabia se a gente ia voltar a se ver. Resumindo, a gente nunca mais se viu, ele nunca assumiu a criança, que ele me obrigou a ter. Hoje em dia, desde que ela nasceu, eu comecei a trabalhar também com acrobacias aéreas. Logo que ela nasceu, eu já comprei uma lira, comecei a fazer tecido e logo depois, assim, 2, 3 meses depois, eu já comecei a apresentar. Então foi tudo muito rápido, muito rápido. Essas coisas, elas precisavam acontecer. Eu estava pronta. O universo disse: não, você vai fazer isso. Você não sabe ainda como, mas você vai fazer isso. Então, logo que ela nasceu, ela tinha 3 meses, eu já estava fazendo lira, fazendo tecido, e pouco depois, quando ela tinha 1 ano, eu já estava trabalhando outros duos acrobáticos, contorção, acrobacias aéreas, dando aula. Então, o mundo circense ficou comigo, mesmo que eu não estivesse trabalhando num circo naquele momento. A sementinha nasceu. O que é a lira? Lira é aquele que parece um aquele bambu. círculo, né? Isso aí. Dá uma olhada lá no meu Instagram depois, você vai ver. Tá bom. E aí comecei a apresentava em escolas, apresentava em festas, apresentava no Costão de Santinho, lá no resort. Desde que ela tinha 1 ano, eu já comecei a apresentar e dar aulas e tal. Então eu nunca parei. Sempre continuei. E aí, logo depois, quando ela tinha 2, 3 anos, às vezes ela já apresentava comigo nas escolas, já apresentava comigo nas coisas e tal. Então, ela me acompanhou desde muito cedo. Eu treinava, levava ela. Então, eu acho que essa parte da história também é muito legal de como que as crianças, elas já são parte desse mundo desde sempre, porque elas estão ali junto, né? Principalmente, claro, quando tu é mãe solo, óbvio, mas se eu morasse num circo, também aconteceria dessa mesma forma. Se eu tivesse um casamento ideal morando dentro de um circo, aconteceria dessa mesma forma. Então, a minha filha viveu o que ela teria que viver de qualquer forma. Ela vivenciou a coisa do circo desde sempre, desde a gravidez, né?
Mesmo que eu não estivesse vivendo, trabalhando num circo, a arte circense sempre fez parte das nossas vidas. Hoje, ela tem 9 anos e meio, esse ano vai fazer 10 anos, e ela já apresenta comigo, adora apresentar comigo, faz as minhas aulas de circo e tal, adora fazer parte, já apresentou sozinha na convenção de circo 2 vezes, adora apresentar, adora fazer parte desse mundo, assim, do jeitinho dela, assim, sempre com liberdade, uma liberdade que não teria, talvez, dentro de um circo, que, né, dentro de um circo tem muito mais cobrança e preconceitos envolvidos e tal, que eu sempre fui diferente, por exemplo, né? Eu sou diferente, eu sou fora dos padrões, eu sou autista, ninguém considera isso, mas é difícil pra caramba trabalhar num circo quando tu é autista. E mesmo assim, em alguns momentos da minha vida, eu já trabalhei em outros circos depois. A primeira vez, depois de ter ela, deixa eu ver, foi em 2022 eu trabalhei no circo do Dedé Santana, lá em Minas Gerais. Trabalhei como Dedé Santana, com contorção e com o duo acrobático. Então, assim, vivenciei essa coisa de novo, né? Com outras pessoas, um amigo e tal, não tinha nada a ver com romance, mas ressignifiquei de uma forma muito legal. E tive o mesmo tipo de problemática, assim, dentro do circo, e tipo, opa, não, peraí, isso aqui não tá funcionando, que isso? Das Também era uma pessoas não... estrutura machista. Exatamente, dentro do Brasil, então não tinha a ver com o México só. E o próprio Dedé Santana olhou pra mim e disse, você não merece passar por isso, minha querida, Nossa. sai daqui, sai. Aí é foda, né? Ai, um amor ele, inclusive. Aí, depois disso, eu trabalhei no Torricelli, aqui no Novo Campeche. Eles estavam ali em 2023. Trabalhei com contorção e com mágica também. Trabalhei ali umas 2 semanas, 3. Também senti a mesma coisa. Eles me contrataram, inclusive, para apresentar e para dar aula para as pessoas do circo, para eles melhorarem a técnica deles, tal, que eu sou diretora artística também e tal, conseguiria ali desenvolver técnicas, e sinto que as pessoas são muito acomodadas, principalmente se elas já nascem no circo, elas não querem mudar as coisas, elas querem crescer, tipo, é uma bolha, quem vem de fora é de fora, não vai ser tratado bem. E isso foi muito triste para mim, de perceber que, poxa, já é o segundo circo no Brasil que eu tento e eu vejo a mesma coisa, sendo que, pô, eu tô sendo contratada, eu não tô nem pedindo um espacinho, eu tô sendo contratada. Sim. E a gente tem bastante história, assim, quer dizer, que a gente vê na vida, né? A de mulher que foge com o circo, né? Se apaixonou e aí vai morar com o cara e aí tem que virar circense meio na marras, porque Sim. né? E aí você acha que nesses casos tem mais preconceito ainda, porque tipo as mulheres não são nem artistas, não tem nenhuma vida artística antes, né? Elas meio tipo se apaixonaram e são forçadas a ser circense. Sim, a partir do momento que tu diz são forçadas, já existe coisa ruim envolvida, com certeza. Sim. Claro, eu tô falando de várias coisas, né, de perrengues no caminho. O último circo que eu trabalhei foi esse ano, faz 1 mês, 2 meses, que foi o Highlander. Também senti esse tipo de coisa, tipo, por ser mulher eu não devia estar cobrando o meu cachê, não devia estar reclamando que ele não estava pagando, não devia. Nossa. E daí que eu era a pessoa que estava levando o público? E daí? Sabe, tipo, os outros números eram tudo mais fracos, com todo respeito, mas sim, mais fracos porque escolheram não desenvolver técnicas, e aí me contratam para apresentar 2, 3 números e divulgar e não sei o que e tal, e
eu sou logo a pessoa que, ai, tá, eu vou te pagar quando eu lembrar. Ai, que pena, não lembrei. E ai de mim se reclamar. Eu reclamei, por exemplo, ele não me chamou mais. Por que ele não me chamou mais? Porque eu reclamei. Quem eu penso que eu sou para reclamar? Sim. Não faltei nenhum dia do trabalho, mas reclamei dele não ter pagado. Aí não me chamou mais. Então, sim, a coisa se perpetua. Você é mulher, você não vai poder reclamar. Eu tô te fazendo um favor de te colocar no meu circo, não importa quão boa você seja. Uhum. Mas, claro, isso daí, né, mostrando a realidade dos perrengues, principalmente sendo uma mulher. Mas, agora, dito a história até aí, né, e tal, acho muito importante colocar o quanto que é lindo viver da arte e o quanto que é muito bom apresentar, o quanto que é incrível sentir que o que tu tem a mostrar, o que tu tem a apresentar ali é encantador e realmente faz com que as pessoas se emocionem. E aí não importa o que tu esteja sentindo naquele momento, não importa o perrengue que tu esteja passando na tua vida, se tu tá doente, se tu tá mal, se tu perdeu o teu pai, que foi uma coisa que aconteceu comigo, porra, eu tinha perdido meu pai e fui apresentar, tá ligado? Nossa. Tu vai encantar as pessoas, tá ligado? Tu vai fazer as pessoas sentirem coisas que elas nem achavam que poderiam sentir. E isso é uma coisa que é mágico, é mágico. Apresentar é uma coisa mágica. Se tu gosta do que tu tá fazendo, se tu faz de coração, se tu realmente sente aquilo que tu tá fazendo, cara, é incrível. É um despertar espiritual, é uma dose de dopamina, de adrenalina, Uhum. é um negócio assim que é incrível. Vale a pena. Não vale os perrengues, mas vale a pena. Então, se a gente se conscientiza do que é o perrengue, o que eu posso fazer para evitar o perrengue. Eu, por exemplo, não faço questão de apresentar em circo, porque circo me dá uma trabalheira do caralho. Mas eu nunca deixei de apresentar, apresentei a minha vida inteira até aqui. Se faz 10 anos que eu apresento com circo, faz 10 anos que eu apresento com circo. Então eu apresento em escolas, eu apresento em festas, me chamam para apresentar em espetáculos, em convenções, em coisas. Porque o que eu tenho para apresentar é muito maior do que os perrengues me fazem diminuir quem eu sou. Então, todos os lugares que eu fui e que toda a minha arte, tudo que eu tenho para mostrar não foi valorizado, não me fez sentir pequena o suficiente para parar. Me fez sentir grande o suficiente para sobressair tudo isso. Então, se um circo não vai me valorizar, eu não preciso do circo. Uhum. Então, nunca deixei de apresentar. Gosto muito, 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 muito. É mágico, é encantador, é apaixonante, é incrível sentir o carinho das pessoas, sentir que tu tem essa capacidade de encantar as pessoas com o que tu tá mostrando ali, sabe? Com o que é natural, não vou dizer anatomicamente natural, mas vou dizer, tipo, é espontâneo que eu tô mostrando, principalmente porque eu apresento muito com improviso. Eu gosto muito de lidar com improviso, de criar na hora, de sentir. Então, isso também diz muito sobre o meu trabalho. Eu tenho muito a apresentar a partir do que eu tô sentindo naquele momento. Então, também diz muito sobre o que eu sinto quando eu apresento, porque não é uma coreografia que eu, sabe, vou no automático. Não tem nada em automático em mim. Uhum. Legal. E você acha que você inspira as pessoas quando está se apresentando a tipo, se superarem? Eu acho, eu sinto isso. E isso eu sinto, inclusive, quando eu dou aula, por exemplo. Não só quando eu estou apresentando. Claro, as pessoas, né, se inspiram em mim porque elas sentem coisas e tal, isso é incrível, mas dar aula de circo,
e mostrar para as pessoas que elas conseguem coisas que elas jamais pensaram que conseguiriam. Essa parte me mostra ainda mais no pessoal, no cara a cara, que sim, cara, dá para inspirar as pessoas no micro. Dá para inspirar no macro, mas dá para inspirar no micro. Dá para pegar uma pessoa do zero e dizer, opa, vamos sentar aqui e ver o que você consegue fazer hoje, com o que você tem hoje, com o que a gente consegue ver hoje de ti, e mostrar para as pessoas que elas conseguem muito mais do que elas imaginavam. E que elas podem sim fazer parte do mundo circense sem precisar ser o macro. Então, o circo não é só alta performance, e isso é muito importante. Essa é a parte que eu gosto muito de trabalhar com um circo, com arte circense, com apresentações e oficinas em escolas, mostrando para as crianças que elas conseguem, mostrando para adultos. Tem gente que faz aula comigo que tem mais de 60 anos e elas adoram, tá ligado? Adoram descobrir que podem fazer coisas. Isso é muito legal, muito legal. Então, acho que muito mais até do que apresentar o meu trabalho é apresentar para as pessoas o que elas podem sentir, o que elas podem fazer. Essa parte da arte circense também me encanta muito. Voltando ali, você falou que trabalhou em Minas, né, quando sua filha era pequena. Como que foi para você e para sua filha isso de ficar se mudando com a criança, assim, ter que mudar de escola, essa adaptação dela? Ou ela meio que Esse encarou como natural porque era circo? Esse tipo de coisa, na verdade, eu nunca quis para minha vida, que é mudar ela de escola, mudar ela de rotina, principalmente nessa época em que ela era menorzinha. Então, eu só pegava trabalhos de 1, 2 semanas no máximo, para que eu fosse e eu Ela voltasse. ficava Então, estudando. ela continuava na escola, continuava com a rotina dela, ficava com a minha mãe esse período. E eu dava um jeito, eu saía, eu voltava, eu saía, eu voltava. Foi difícil para mim deixar ela, isso sim, foi difícil, mas foi uma decisão minha não mudar ela, justamente porque eu penso que seria difícil, seria complicado. Fui muito julgada por isso, por exemplo, porque perdi muitos trabalhos em circo, porque as pessoas queriam que eu fizesse. Meu trabalho é bom, eu sou incrível, eu sou foda, massa, então tipo, ai Marina, tu devia estar sendo um sucesso. Mas o sucesso é um sucesso se tu for feliz. Senão, não é sucesso. E aí E eu. exigia de você ficar ausente da sua filha ou exigir dela ficar se É, mudando, né? exatamente. Então, a parte da realização profissional também foi muito trabalhada na minha cabeça de tipo, opa, tá, mas o que é realização profissional? Será que eu vou ser uma circense só se eu estiver trabalhando num circo e mudar a minha vida inteira e mudar a vida da minha filha o tempo todo e naturalizar isso? Só vou ser feliz e realizada e ter sucesso profissional se eu fizer dessa forma? Então, eu não vou ser uma artista circense se eu criar raízes e escolher apresentar em lugares por aqui, mesmo que eu desenvolva o mesmo trabalho, dê aulas e, sabe, desenvolva outras coisas, as pessoas me olham de fora e dizem, pô, mas você tem tanto potencial, devia estar viajando o mundo. Tá, mas vocês já perguntaram se eu quero? Sim. Não, e aí se você também viajasse com a sua filha, ia ter outras pessoas julgando, então não tem escapatória, né? Exatamente, tu vai ser julgado de qualquer forma, então que seja fazendo o que tu prefere fazer, já que tu vai ser julgado, que seja com a tua consciência tranquila, não com a dos Sim. outros. Então, o nosso livro não é de histórias reais, né? A gente só pensou em se inspirar. Mas você tem alguma coisa que você como circense, se você lê um livro de contos com personagens circenses, o que você gostaria de ler, assim? Ou sentir, pode ser de sentir também.
Que sentimentos que você gostaria de... Encantamento da hora que tu tá apresentando, na hora que tu pisa no palco, independente do que estava acontecendo atrás das cortinas. Eu acho que essa é a parte muito interessante da história. Porque todas as vezes que eu apresentei, todas as vezes, e foram milhares, eu pensei isso antes de entrar. Eu disse, nossa, que loucura que é entrar em cena depois de tudo isso que eu estou passando, seja lá o que for. Então eu acho que é esse respirar fundo e entrar e entregar o melhor que tu tem naquele momento, sabendo que vai ser suficiente e que tu vai encantar as pessoas e que tu vai fazê-las sentirem coisas incríveis e principalmente que aquilo tem que fazer sentido para ti. Tu tem que entrar tranquilo, deixar para trás o que ficar atrás da cortina, que fique atrás da cortina, para que tu possa viver aquele momento, aqueles 5 minutos de performance tranquilamente, porque é o teu momento de ser feliz. Sim. Então eu acho que essa é a parte muito, muito, muito importante. Legal. Michelle, tem alguma pergunta? Bom, acho que até tenho várias, mas eu confesso que eu estava esperando uma coisa assim muito dia a dia de circo, e a história da Marina me surpreende de muitas formas, mas positivamente, que acho que tem muita conexão com o que eu gosto de escrever, acho que a Samara também, né? Essa questão que não é simplesmente mostrar mulheres num circo, mas mostrar mulheres e essas opressões que a gente vive, essas situações, né, que fazem com que a gente tenha que ter um olhar ali para poder desenvolver essas questões. E eu estou me sentindo totalmente conectada contigo, Marina. Acho que eu vou terminar aqui e vou já sair escrevendo um monte de coisa. Que bom. Esse livro reúne contos de protagonistas mulheres que são circenses e foi escrito por mim, Samara Hart, e a Michelle Fernandes. E a gente começou o processo tendo reuniões, escrevendo os contos e conversando sobre nossos processos de escrita. Nesse vídeo que vocês vão ver agora é uma gravação da nossa reunião. E infelizmente o meu áudio não foi gravado, então vocês vão ver só um trechinho da fala da Michelle sobre a escrita dela. Acho que assim, a primeira coisa é eu buscar, principalmente por ser dentro de um tema, né, dentro do tema do circo, meu primeiro passo costuma ser buscar algumas referências, ficar vendo vídeo. Teve até uma música que me ajudou num deles, que é a música do Cirque du Soleil, que eu acho tão bonita. Depois eu te mando pra... Depois eu te mando, ela é bem legal, assim. Eu pensei até em pegar um trecho e colocar como uma citação, uma epígrafe, naquele conto do... como é que ficou o nome do título? O espetáculo tem que continuar, alguma coisa assim. Isso, é. Eu acho que eu vou colocar nele, porque tem uma parte da música que fala em grito e fala no decorrer, né, do conto. Aí eu anoto algumas coisas e ao mesmo tempo eu penso em questões assim que sejam minhas, que são coisas que estão assim que estão pulsando em mim, né?
e que eu gostaria de falar num conto. Então eu vou chegar num momento que meio que mistura tudo, assim, o que é de meu, o que é de fora, e aí eu, antes de começar a escrever, eu já procuro estruturar na minha cabeça, né, como é que vai ficar essa história. Aí na hora de escrever eu despejo tudo, assim, e às vezes mudo, às vezes até eu tinha pensado num final, mas no decorrer da escrita acaba indo para outro lugar. Meio que deixo fluir também, para não ficar engessado, assim, né? E aí depois de escrito é lapidar, lapidar, lapidar. Eu acho que eu gosto de usar isso. Acho que até tem a ver com a minha história também, assim, porque acho que eu aprendi muito isso, assim, de me unir a outras mulheres, assim, de me sentir mais forte com outras mulheres. Acho que aí, de alguma forma, eu acabo transmitindo. Eu não consegui parar para escrever. Estou com algumas ideias aí. Eu vi um vídeo que eu acho que também, né, do YouTube, acho até que é parente daquela outra menina, porque é o mesmo sobrenome. E também é Bambolê a apresentação dela. E tem um vídeo, desses vídeos curtinho, né, que ela para falar sobre menstruação, de como que é, assim, se apresentar quando tá, né, naqueles dias, e a insegurança, e as roupas que elas usam, que são, assim, muito, muito... que pode aparecer alguma coisa, né? E eu achei bem interessante. Da cólica, que às vezes está mal, às vezes não pode nem apresentar porque está com muita dor. Achei interessante, achei que é até uma coisa que se ajustaria assim, a uma história, né? Colocar isso, uma coisa muito feminina e que acho que não é muito discutido, ainda mais nessa ligação, né, com o circo. Depois que todos os 7 contos foram escritos e já estavam na revisão, a gente enviou os contos para a capista e teve uma reunião com ela para ter ideias criativas de como seria a capa, que é esse resultado aqui. E a capista é a Erika Milani, então vocês vão ver a seguir a conversa que a gente teve com ela. Li, achei muito legal toda a vibe, assim, toda a atmosfera do livro, bem, bem legal. E tá super com um tom de denúncia também, né? Tá bonito por isso, assim, sabe? Uma denúncia daquela realidade, alguns aspectos que a gente não tem costume de parar para pensar sobre isso, Sim. né? A gente vai para o mundo encantado do circo e não sabe nada dos bastidores, né? Bem isso. Muito bom. Eu queria saber mais ou menos se vocês têm alguma, não sei, ideia em mente, porque o que eu, não sei, eu pensei assim ser na linha da colagem, né, como que é o que eu faço, e aí dentro da colagem tem diferentes jeitos, né, você pode fazer uma colagem bem carregada, cheia de coisas, assim, com bastante informação, e tem aquelas colagens que são mais minimalistas, então, né, uma coisa mais, um fundo mais, sei lá, bege, com uma imagem central ali que tem alguma coisa. E eu queria saber em qual linha, assim, se vocês pensam em alguma coisa específica dentro desses dois universos, porque
não sei, eu como é uma coisa de circo, e o que circo me parece uma coisa do excesso, né? Então, eu Uhum. tendo Eu pro que também tendo o processo. e a parte, assim, de, tipo, escrever o título, quem coloca sou eu ou vai ser outra pessoa? Tipo, pensar tipografia e essas Eu coisas. acho que a tipografia também tem que ser bem circense, né? Teria que ser Sim. pensada junto, eu acho, né? Para ficar aquelas letras com lâmpadazinhas, né? Eu já imagino aquela coisa assim de si. Mas assim, aí eu acho que o principal antes, Samara, seria pensar, não sei se é como se já é nessa reunião, a gente já fala sobre isso, assim, da questão de como representar mesmo, né? A questão do circo, porque tem que pensar que é o circo e as mulheres, né? Como casar essas duas coisas na ilustração. Aí já é contigo. Mas eu acho que é importante ter essas duas coisas, né? Assim, esses dois pontos temáticos, assim, da mulher e do circo. Eu estava procurando algumas imagens, porque na colagem aqui eu vou ter que usar sempre imagens de domínio público, né? Uhum. E aí, nas imagens de mulheres de circo em domínio público. As que eu encontrei até agora eram muito difíceis de trabalhar. Aí eu pensei, tipo assim, quando eu pesquisava mulheres circo, daí teria, sei lá, uma mulher fazendo algo circense. Aí eu Uhum. pensei em trabalhar com, tipo, não sei se vocês gostariam que aparecesse o rosto da mulher mesmo, porque como é uma imagem de domínio público, eu pensei que talvez o rosto de alguém ficaria meio Também então, acho que não precisa, eu né? pensei em trabalhar com vazado, daí, sabe? Tipo, só Uhum. meio que a silhueta, assim, Uhum. do rosto. Você viu a capa do nosso último livro? Não sei se você chegou a ver, Não sei. porque tem uma coisa parecida aí que você está falando, não sei, deixa eu pegar aqui. É, isso. Tipo, uma coisa assim. Uhum. Posso compartilhar minha tela? Uhum. Eu tenho aqui uma. Tá dando pra ver? Tá. Eu tinha pensado numa coisa meio assim. Uhum. Só Eu que, gosto. só que aí dentro as coisas, né, de circo. Sim. Uhum. Peraí que ficou tudo branco. Misturado também com. Peraí que não tá aparecendo nada. Tá baixando, tá baixando. Deixa eu achar aqui. Uma coisa meio assim. Em tons vermelhos. Em Uhum. tons daquelas paletas de circo, né? Vermelho, Uhum. azul, amarelo. Isso, é. Ah, legal. Aquela Bem coisa. bacana. Oi? Daí eu pensei também, ali tem uma borboleta, daí eu pensei também em botar borboleta, que tinha um conto que eu lembro que tinha aparecia uma borboleta. Enfim, eu fui circulando palavras nos contos, e daí, tipo, para pensar elementos, assim. E aí eu Uhum. não sei se. Ah, outra coisa que eu queria saber, se vocês querem que a capa, assim, remeta a algum conto específico ou que seja todos os contos ao mesmo tempo. Eu pensei mais, assim, nessa linha aqui dessas imagens que estão aqui, sabe? Uma coisa mais. Eu gosto. Ana. E aí a tipografia você pensou também ou... A tipografia eu ainda não. Eu, assim, pensei na minha cabeça, né? Que teria que ser uma coisa de circo e tal. Aham, Mas eu não fui atrás, até porque eu queria saber se era eu que ia aham. fazer a organização e tal, de botar o nome de vocês, botar o título e Uhum. tal. Então, ainda não procurei a tipografia, vou procurar e vou mandar para vocês. Legal. E que assim, além das palavras mais óbvias, assim, de circo, tem algumas palavras que passam, que vocês acham que passariam a vibe do livro, assim, que vocês sentem que passa a vibe do. Essa coisa do machismo, né, que a Samara falou, Uhum. né,
esse sistema patriarcal que está todo em volta dos textos, assim. Violência ou não? É muito pesado. Então a capa também não pode ser uma coisa meio tipo circo alegre, circo feliz, é uma coisa mais circo. É um circo mais complexo, né? Uhum. E eu queria perguntar, não deu para identificar assim, só em algum momento que fala de celular, mas a temporalidade dos contos é mais presente ou é mais passado? Eu vi mais como uma atmosfera contemporânea, assim, mas se você acha que é tudo misturado, me veio mais um contemporâneo, um circo contemporâneo, assim, uma denúncia da nossa época, né? Eu pensei anos 80, exatamente. Eu pensei, antigo que eu falei é nesse tempo nosso, né? Não... 80 mesmo. Assim. Acho que é de 80 para cima. Fica interessante também a mistura de tempo. Eu vou compartilhar aqui de novo rapidinho, só tipo, dá para ver? Uhum. Pensado tipo uma silhueta assim, uma coisa mais. Eu tava testando com algumas fotos. Das que eu testei até agora, essa eu gostei mais. Tipo, essa aqui eu achei que ficou muito reto aqui do lado, o cabelo dela. Essa achei que ficou mais, né? Sim, tá mais torneado, né? Aí eu vou testar outras, mas só para, sei lá, ter uma ideia de como fica. Essa seria, você fala a imagem de base, né? Isso. Daí, por dentro dela, eu imaginei em colocar as coisas de circo e tal, e daí vai ficar bem cheia, né? E algumas, enfim, algumas coisas saindo também para fora, né? Mas tem que testar ainda. A colagem meio que acontece. Nós fizemos 410 cópias do livro, teve um lançamento em Florianópolis em dezembro de 2025 e agora o livro está com distribuição gratuita. Se vocês tiverem interesse, tá o link do formulário aqui para solicitar um. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e comentem alguma coisa se vocês gostaram da ideia do livro, do projeto, que a gente quer saber. Tchau!